gosta. Não gosta não. O Du começou a falar sobre isso. Então o Du vai ser o último. Vou começar com você, HG. O torcedor do Cruzeiro pode sonhar com a Libertadores? Eu acho que não, Léo. Eu acho que não. Eu acho que não, porque quando eu vejo... Bom, é que depende também, né? Quantos se classificarão? O que vai acontecer na sequência da temporada? Uns 8. Né? Para G8, eu acho que pode sonhar. Então o torcedor do Cruzeiro pode sonhar. Para G8 pode sonhar. Se for G6, acho muito pouco provável. Porque aí você vai pela ordem. O Botafogo está muito bem, você vem com o Flamengo, Palmeiras... Pode da G9 também, Edu? Pode, porque se um brasileiro ganha Libertadores, tem Sul-Americana, vaga de Sul-Americana. Sul-Americana também. Aí eu acho que sim. Para G8 e G9, acho que sim, Léo. Não é exagero e nem fazer média. Não é. Ô, Léo, eu cheguei, enquanto a gente estava aqui no intervalo interativo, o Cruzeiro ficou 8 ou 9 sem vitória. Foram 8, né? 7 jogos sem vitória. O Cruzeiro ficou com 7 a 8 jogos sem vitória. E onde o Cruzeiro está hoje? Está exatamente à frente do próprio Atlético. Então, assim, mesmo com o período, com esse ato dentro da competição, o Cruzeiro está brigando do meio da tabela para cima. É um time muito competitivo, Léo, e muito bem treinado, e vai se reforçar nessa janela. Eu não estou dizendo que vai se reforçar como o Flamengo está se reforçando, mas vai se reforçar na janela. O Du, o que está acontecendo? O que é o problema? O Du vai para lá e para cá. Olha só, Nath, eu vou dar minha opinião antes, tá? Para não parecer que eu tô indo de alguém ou contra, o pessoal brinca muito com isso. Eu acho, inclusive tem um print meu que roda toda vez que o Cruzeiro perde um jogo. Aquela época que perdeu esses jogos, ficou 7 jogos sem ganhar aí, o que eu mais recebi era o print. Léo Figueiredo disse que o torcedor do Cruzeiro pode se empolgar. Aí agora vamos usar, Léo Figueiredo diz e HG. Não vem colocar meu nome. Não, de que a gente está falando que o torcedor do Cruzeiro pode sonhar com a Libertadores. Gente, se podem ter 9 vagas para Libertadores, qual é a posição do Cruzeiro hoje? 9º. O Cruzeiro não pode sonhar em ficar em 9º no Campeonato Brasileiro? Então ele pode sim sonhar com a Libertadores, velho. Eu não sei se vão ter 9 vagas, eu não sei se o Cruzeiro vai conseguir estar ali, eu não sei inclusive se o Cruzeiro vai conseguir ser mais do que isso. Hoje o Cruzeiro me dá mais certeza do que o futebol do Galo, onde vai chegar, e do América. Então... América, Nossa Senhora. Não, mas é incerteza. Esse time do Cruzeiro é organizado. Eu não espero que o Cruzeiro entre lá no G4. Eu acho isso muito difícil. Mas eu acho que o torcedor tem todo o direito de sonhar. A gente falou de todo G8, o direito G9, de curtir. Né? Então, se o Cruzeiro hoje está em 9º lugar, nós temos aí mais de 1/3 do campeonato passado. O Cruzeiro está em 9º lugar. O Cruzeiro não pode sonhar em estar nessa mesma posição no final do campeonato? Mas você pode ter certeza que o recorte que vão fazer do que a gente falou aqui, de que nós dissemos que o Cruzeiro vai se classificar para a Libertadores, como questionaram a Nath agora, dizendo que a Nath comparou o Machadão com o Lucas Silva, como falaram que eu comparei Matheus Pereira com o Luvanor. Hoje eu falei com o Elton assim, Elton, o gol do Cruzeiro do Machado foi falha do goleiro ou mérito do Machado? Aí já falaram que eu disse que era falha. E é assim que a banda toca. Para G8 e G9, Léo, não vejo como exagero o Cruzeiro beliscar uma dessas vagas. Não vejo como exagero. É difícil, é muito difícil. É muito difícil exatamente porque, já que você comparou aí as campanhas de Atlético e Cruzeiro, e num estado de futebol polarizado, é impossível a gente não comparar, né? Hoje o Cruzeiro precisa do que o Atlético tem, o Atlético precisa do que o Cruzeiro tem. O Cruzeiro precisa da qualidade técnica do Atlético, o Atlético precisa da competitividade do Cruzeiro. Se melhorar um pouquinho na janela, Léo, aí é realmente para ficar mais animado. O trabalho do Pepa, ele não é bom não, ele é ótimo. Torcedor do Cruzeiro pode sonhar com a Libertadores, Du? Sonhar todo mundo pode, né? Eu acho que impedir, tô morrendo de frio, mas impedir de sonhar a gente não pode, até porque o time está numa posição de tabela que ele está a poucos pontos da briga pela Libertadores. Se você me perguntar, você acredita que o Cruzeiro vai brigar por Libertadores? Eu vou te dizer nesse momento que não acredito, até o final não acredito. Mas o torcedor pode sonhar? Claro que pode sonhar. Pode sonhar com Libertadores, mas não deve cobrar por isso. A cobrança não pode ser por isso. O Cruzeiro nesse momento está dessa maneira na tabela, mas pode ser que dali a 4, 5 rodadas não esteja tão próximo. Aí vai ficar a lembrança de agora. Pô, não, tem que jogar mais. O Cruzeiro não pode empatar esse jogo. Tinha que ter vencido esse jogo porque o G4 está distanciando. Não, esse tipo de cobrança só vai atrapalhar.
É um tipo de pressão que não cabe no campeonato do Cruzeiro. Agora, sonhar, quem sou eu para impedir o torcedor de sonhar com alguma coisa? O torcedor do Cruzeiro pode sonhar com o que ele quiser sonhar. Então, a gente está falando de sonho. Mas o que não pode acontecer das cobranças, da pressão nesse Campeonato Brasileiro, no Cruzeiro, ser por Libertadores. Aí eu acho que pode até atrapalhar. Mas você acha que o Cruzeiro tem condição de estar no G9? G9? É. Pelo que tem jogado e pelo que a gente tem visto do campeonato, acredito que sim. Nath Fiuza, o torcedor do Cruzeiro tem direito de sonhar? O time tem bola para ficar no G9? Ô, Léo, as perspectivas são muito boas, né? Porque você vê o Cruzeiro jogando bem, conquistando seus resultados, se reforçando na janela de transferências. Então, a gente está falando aqui de jogadores que, mesmo que sejam ou não titulares absolutos, vão agregar qualidade ao time. Então, o Pepa ganha mais repertório, mais possibilidade. Se seguir organizado dessa forma e ainda melhorando a qualidade técnica do time, acho que o Cruzeiro tem total condição de terminar entre os 9 e aí trabalhar e torcer também para de fato ser um G9, né? Para que as condições ali do campeonato facilitem, porque realmente um G6 aí eu já acho um pouco mais complicado pelo número de times que a gente tem brigando por esse mesmo objetivo. Agora, ontem eu falei aqui no apito final e aí um torcedor me questionou no chat. Deixa o torcedor comemorar, Nath, e tal. Eu sou desse. Você tá muito pé no chão. E eu falei aqui ontem no apito final, tem que comemorar sim, tem que celebrar o momento do time, tem que apoiar. Mas eu tenho só receio da cobrança. O campeonato do Cruzeiro não é um campeonato de Libertadores. Se isso se torna uma obrigação e essa obrigação não é cumprida, esse objetivo não é cumprido, vai ficar o sentimento de frustração por algo que era muito bom. Mas obrigação, quem coloca isso como obrigação? O torcedor, a expectativa do torcedor. Mas a expectativa o torcedor do Cruzeiro colocou como obrigação em nenhum momento. Tanto que, na hora que o Cruzeiro ficou esse tempão sem ganhar, eu não vi torcida fazendo protesto. Eu vi. Protesto? Não, protesto não, mas torcedor falando, e aí, vocês que elogiaram o trabalho do Pepa, vai falar o que agora? Bom, a gente vai falar que o trabalho dele é muito bom. Porque ele teve esse ato, esse monte de jogos sem vitória, e ainda assim, o time tá brigando na 9ª posição, cara. Mas você tá falando do recorte de agora em diante. Porque senão fica parecendo assim, o torcedor nunca colocou como obrigação. E não colocou mesmo, não. O torcedor sempre foi muito consciente, até porque toda a gestão do Cruzeiro sempre foi muito transparente, que o objetivo do time era brigar para não cair. E o torcedor comprou essa ideia e o torcedor vem reverberando isso desde o início do campeonato. O que a gente está falando agora embalou. Se realmente embalou, aí dá para tornar algo maior como obrigação? Eu acho que não. Mas aí tem que comemorar, tem que sonhar, tem que torcer para ser G9, torcer para os brasileiros irem bem nas competições continentais para abrir mais vagas, entendeu? Eu só acho que tem que ter cuidado para isso, para a gente não ficar fomentando uma ideia de que o Cruzeiro tem que brigar por uma vaga na Libertadores e se no final do ano essa vaga não vier, isso comprometer a nossa análise sobre o trabalho muito bem feito que o Cruzeiro faz. Então, qual era a sua expectativa? Então, é isso que eu vou dizer. Se você me perguntar agora, Léo, você acha que o Cruzeiro tem que brigar pela Libertadores? Eu acho que sim. Acho que o Pepa tem que falar lá com os caras, vamos buscar Libertadores lá internamente. Mas eu acho que eu gostei muito que disse o Du. E vou me apoderar dessa, viu, Du? Quando você fala alguma coisa certa, eu pego e trago pra mim. A expectativa pode ser lá no alto, mas a cobrança não pode ser a mesma. Sabe? Se o Cruzeiro quer jogar para buscar Libertadores, para estar lá no G9, virou 7º colocado, aí tem agora nós vamos buscar o G6. Tá tudo certo, isso faz parte da motivação do trabalho do dia a dia, de trabalhar com os jogadores, de jogar para cima ali a galera, de manter os seus funcionários, os jogadores são funcionários, manter eles motivados, acreditando, ótimo. Mas tem que ter um discurso também, se a coisa deu uma desandada, deu uma oscilada, galera. Deu já, né? Sabe, quando já deu, vamos com calma, tá tudo certo, olha só, vamos repaginar aqui. Eu acho que isso tudo faz parte. Não precisa ser um ferro e fogo assim. Nossa, se você falar que vai brigar pela Libertadores, não, se eu tivesse vai cair em cima do... Se eu tivesse que apostar lá na KTO, Cruzeiro na Libertadores, eu apostaria que não. Mesmo se tiver um G9? Não, Léo, é que a possibilidade existe. Eu tô falando que o que eu apostaria, e não é nem por maldade nem nada, não. Pô, mas você elogia tanto o trabalho do Pepa e tal. Mas a minha aposta seria por causa da limitação técnica do elenco. Não é um elenco quantitativamente muito bom, que eles gostariam de ter mais quantidade e mais qualidade. Estão tentando resolver.
sem atropelos financeiros, tá? Então, se eu tivesse que apostar hoje, eu apostaria que não. Só que o futebol apresentado contra o Vasco nem foi um grande jogo, aliás, foi um castigo, né? Um jogo foi horrível. No primeiro tempo, então? Horrível, jogo muito ruim. Mas o Cruzeiro foi lá e venceu o Vasco, tá caindo pelas tabelas, tá mal pra caramba e tal. Só que o Atlético, por exemplo, perdeu pro mesmo Vasco, entendeu? Então eu tenho que olhar para aqui. Bom, o time não estava criando durante alguns jogos. Criava e errava muitos gols, perdia muitos gols. Depois começou de uns 3 jogos para cá, criando e agora venceu o Vasco. Eu preciso estar otimista exatamente porque o elenco, qualitativamente, não é dos melhores. E falta quantidade também, porque às vezes ele olha para o banco e ele tem dificuldades, entendeu? Então, assim, eu não apostaria, mas não vejo nenhum absurdo se acontecer, não. Até porque a aposta nossa no início da temporada e do próprio Cruzeiro era de luta contra o rebaixamento. E ele está muito longe de lutar contra o rebaixamento. Mas hoje o Cruzeiro está 10 pontos, né, de diferença da primeira. Agora, Nath, para a gente arrematar, quero puxar aqui o debate.